Eu olho o paciente, eu tenho uma visão holística dele, eu preciso olhar o paciente como um todo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pergunte a Estomatologista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações de novos vídeos. E compartilhe este vídeo porque ele pode interessar. Esse assunto pode interessar e ajudar muita gente. Continuando na nossa maratona sobre desordens ou doenças autoimunes, o título desse nosso vídeo de hoje é A Difícil Arte de Fazer o Diagnóstico de Doenças Autoimunes. E por que essa dificuldade? Para começar, a patologia nunca foi um assunto muito querido, né? Eu falo isso porque eu sou professora, então eu percebo que existe uma dificuldade naquele profissional que está se formando em gostar, em entender a importância dos processos patológicos ou até de conseguir estudar esse assunto. Então os profissionais eles acabam se formando, se tornam muito habilidosos tecnicamente no que eles realmente se propõem a fazer, mas a patologia acaba ficando um pouquinho de lado. E o que acontece é que, na hora que o profissional está diante de um processo patológico, é muito difícil para ele conseguir ligar as peças desse quebra-cabeça e poder dar o diagnóstico para o paciente. Então, em média, por causa dessa falta de habilidade, né, vamos colocar assim, em fazer um diagnóstico de processos patológicos, um paciente ele consegue visitar, em média, de 6 a 8 profissionais até chegar ao diagnóstico. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu percebo isso nos meus pacientes. O paciente chega e relata para mim 8, 6 profissionais, até que chegou até mim e eu consegui juntar as peças do quebra-cabeça e montar o diagnóstico. Um outro item, um outro quesito que faz parte também dessa dificuldade de fazer o diagnóstico da doença autoimune é a demora na procura por ajuda. O paciente ele tem medo da resposta, ele tem medo do futuro, ele acaba ficando, ele entra num estado até depressivo, às vezes de desconfiança, medo mesmo de encontrar o diagnóstico. É como se fosse uma negação. Então existem pacientes que são cancerofóbicos. O que é um paciente cancerofóbico? Ele tem medo de câncer. Então ele acha que tudo que está acontecendo com ele é câncer. Então ele tem medo de encontrar esse diagnóstico. E portanto aí existe essa demora em buscar o profissional. Outro quesito, outro item que também dificulta o diagnóstico, até para os mais experientes, é a dinâmica. No caso em questão da doença autoimune, a dinâmica das doenças autoimunes. Principalmente falando em boca, a boca é um local que recebe atrito, que a gente fala, língua mexe para lá e para cá, a gente coloca coisas no interior, comidas mais duras, talheres, enfim. A gente não consegue manter uma continuidade do processo. Então, existe uma dinâmica de como uma doença pode se apresentar na boca. Então, uma doença que muitas das vezes ela é vesículo-bolhosa, que ela tem vesículas e bolhas, muitas das vezes a gente não consegue ver essa bolha na boca, porque ela se rompe. Então, a gente vai ter lesões aftoides, lembrando aftas. E aí o profissional ele não consegue ligar, as questões e fazer o diagnóstico. Vamos encontrar doenças que têm o início de uma forma, depois ela evolui para uma outra. Começa, por exemplo, muitas das vezes como estrias brancas, depois você já vai encontrar placas brancas, e aí vai nesse movimento de lesões fundamentais, da forma como a doença se apresenta. Isso dificulta, porque é um grande mundo que você às vezes tem que juntar os pedacinhos, como eu falei anteriormente, para montar esse diagnóstico. Bom, então nós já vimos aqui 3 das dificuldades para se chegar a um diagnóstico. Primeiro, a inabilidade do profissional, a demora que o paciente tem para procurar o profissional e, terceiro, a dinâmica dos processos. E eu vou juntar agora uma quarta,
que essa então para mim ela é crucial. Estamos falando de doença autoimune, portanto, doença sistêmica. Então, a partir do momento em que a gente olha o paciente como um todo, né, que a gente se sente escaneado pelo profissional, isso já facilita as coisas, porque a maioria das doenças autoimunes ela tem sinais, às vezes até inespecíficos, em outras partes do corpo. Então, assim, eu, embora seja dentista, estomatologista, eu olho o paciente, eu tenho uma visão holística dele, eu preciso olhar o paciente como um todo. Então, eu olho pele, eu pergunto sobre as outras mucosas, mucosa genital, e com isso a gente pega mais uma pecinha daquele quebra-cabeça e consegue montar esse quadro diagnóstico. Exames laboratoriais podem se fazer importantes, como exames de sangue, exames de imagem, sim, mas a conversa com o paciente, esse interesse, o olhar do todo, isso vai ajudar muito a fazer esse diagnóstico. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado tanto a você profissional como a você paciente a encontrarem um meio para conseguir fazer um diagnóstico rápido, correto, para que a gente diminua sequelas e sofrimento. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!